Ô, Nath, vamos fazer um bate-bola jogador por jogador desse Atlético e Flamengo? Vamos. Tem mais uma pessoa aí que vai nos ajudar. Edu Panzi, boa noite. Como é que tá a sua expectativa para essa decisão da Supercopa, Edu? Um abraço para você, João Vitor Xavier, um abraço para nossa Natália Fiuza, pro ouvinte que se liga no Bastidores. Olha só, eu imagino um grande jogo pela final da Supercopa, amanhã, entre Atlético e Flamengo. E, João, acho que pode ser um jogo mais leve, não com aqueles ares de rivalidade, de uma final de campeonato, até porque é uma partida que tem sido considerada festiva nos 2 últimos anos. Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Atlético Paranaense fizeram grandes jogos abertos, com muitos gols. Por que não esperar isso de Atlético e Flamengo, 2 grandes elencos, 2 ótimos times de futebol, jogando de maneira aberta, com ataques francos. É o que eu espero pro jogo de amanhã, viu, João? Ô Edu, vamos para esse raio-x. Nath, Everson ou Hugo? Essa não é tão difícil não, porque mais pra frente vai ter decisões mais complicadas. Mas o Everson, não, um goleiro mais experimentado, com uma qualidade muito grande debaixo das traves, mostrando todo o seu potencial ao longo das últimas 2 temporadas pelo Atlético. E ainda tem a possibilidade, pensando nos pênaltis, além de defender muito bem, ainda cobra, né? Então, eu vou de Everson. Ô Edu Panzi, pra você, Everson ou Hugo? Olha, João, essa é fácil, viu? Entre Everson e Hugo, eu cravo o Everson, goleiro do Atlético, pela temporada, pela experiência. Acho que é o Everson ali de um 90% 10%, viu, João, Natália? Mariano ou Rodinei pra você, do Panzi? Eu vou de Mariano, viu, João? Mariano contra Rodinei. Acho que nem o Rodinei é uma unanimidade no Flamengo e o Mariano é unanimidade do Atlético. Tem um concorrente muito bom que é o Guga, mas entre esses dois, Mariano e Rodinei, vou sem pestanejar, Mariano. Pra você, Nath, Mariano ou Rodinei? Vou de Mariano também. Mais experiente, marca melhor que o Rodinei e marcar bem nesse jogo vai ser importante, porque é muita gente boa, né? Por falar em marcação, vamos pra dupla de zaga. Godin ou Fabrício Bruno? O Fabrício Bruno é um zagueiro muito bom, de muito potencial, porte físico, mas eu vou ficar com o Godin pela qualidade, a técnica muito apurada e a experiência também na decisão, em momentos de decisão, a experiência pesa, né? O cara tem 3 Copas do Mundo no currículo, não é qualquer coisa. Pra você, do Panzi, Godin ou Fabrício Bruno? Nessa aí a briga é boa, mas pela experiência, pela história e até pelo momento também. Eu vou de Godin, fez 2 grandes jogos com a seleção do Uruguai pelas eliminatórias, uma ótima estreia pelo Galo com gol entre Godin e Fabrício Bruno. Gosto muito do Fabrício Bruno, mas a briga ficou ruim com o Godin. E na outra posição da zaga, Edu, Nathan Silva ou Davi Luiz? Olha, João, nessa eu vou ficar com o Davi Luiz. É a primeira escolha que eu faço do Flamengo. Davi Luiz zagueiro experiente. Se eu pudesse contratar para o meu time, certamente eu contrataria. Ele em boa forma física, é diferenciado. Então, entre Nathan e Davi Luiz, Nathan ficou marcado por aquela falha também na Libertadores contra o Palmeiras, né? Nessa eu vou com o Flamengo, nessa eu vou de Davi Luiz. Mas se a gente for lembrar as falhas que marcaram o Davi Luiz, foram muitas. Eu só queria dar alegria pra nossa gente. Ó você colocando o dedo na ferida, João. Ô, Nath, você e o Edu até agora votaram juntos. Você abre divergência ou continua com o relator? Eu vou acompanhar o relator nessa, até seguindo o que eu fiz na outra posição do zagueiro, que foi a experiência, né? Se a experiência pesa pro Godin, a experiência e a técnica apurada também pesa pro lado do Davi Luiz. Eu não votei em ninguém, vou votar só nessa. Eu votaria no Nathan. É? Não, aquele 7-1 não desceu na garganta até hoje. Tá engasgado. Até hoje não desceu aquele 7-1. Brincadeira, claro que o Davi Luiz é um baita jogador, tem uma história super bacana no futebol, mas não podia deixar de dar uma cutucadinha, né? Ô Nath, Arana ou Felipe Luiz? Briga boa essa aí, hein? 2 grandes laterais. Essa é boa. Laterais de seleção brasileira, né? Os dois. Mas eu tô achando que o Arana, João, vai ser o lateral da Copa do Mundo. Vive um grande momento, fez uma excelente temporada. É um lateral que apoia muito bem, tem um papel importantíssimo nessa pressão ofensiva que faz o Atlético, então eu vou de Arana. E você, do Arana ou Felipe Luiz? Precisa falar mesmo, João? Guilherme Arana. Apesar do concorrente ser o Felipe Luiz, de uma história espetacular no futebol europeu, no Atlético de Madrid, a primeira temporada dele no Flamengo foi muito boa,
com o Jorge Jesus, mas hoje não tem dúvida, é Guilherme Arana. E eu vou além, viu, João? Inclusive para ser lateral esquerdo titular da seleção brasileira. Essa foi briga boa, mas eu acho também que o Arana vive um melhor momento que o Felipe Luiz. Felipe Luiz é um baita jogador, carreira brilhante, em especial a passagem do Atlético de Madrid, mas o Arana tá jogando demais, né? Pra mim é o melhor lateral brasileiro em atividade. Não tô falando melhor lateral esquerdo, não. É o melhor lateral brasileiro. Não importa se é direito, se é esquerda, é o melhor lateral brasileiro. Vamos pra meiuca, vamos pro meio campo, no raio-x da decisão. Alan ou Arão pra você, do Panzi? A briga é boa. O William Arão, viu, João? É um jogador que cresceu muito, principalmente depois da passagem do Jorge Jesus. Mas o que o Alan fez com a camisa do Atlético ano passado e o que faz nesse início de temporada, sem dúvida nenhuma, Alan. Pra você, Nath, Alan ou Arão? Ô, João, o William Arão é aquele jogador que todo time tem que ter um, né? O cara carrega o piano no meio campo, joga de zagueiro se for necessário, é um cara muito polivalente, muito prestativo, mas o Alan tá jogando muito, tem uma qualidade na marcação, ajuda na construção também, na saída do jogo, na saída de bola, então vou ficar com o Alan também. Vamos emendar na outra posição dos volantes ali, Jair ou Andrés? Eu vou de Andréas. A gente tá falando de falhas, né? Por mais que ele tenha falhado na Libertadores, foi crucial naquela final. E eu gosto muito do futebol do Jair, acho um excelente volante, um excelente meio-campista, mas vou ficar com o Andrés Pereira. É briga de cachorro grande, né? Porque não eu é acho... feio perder pra ele, não. Não, de forma nenhuma. E eu acho que o Andréas, ele tem uma qualidade na bola parada, pisa muito na área, aparece muito também pra ajudar no setor ofensivo, então eu vou ficar com o Andréas nessa. E pra você, Edu? Olha, João, eu vou de Jair. Até porque, para manter a coerência, quando eu falei de Natan e Davi Luiz, eu citei a falha capital e o erro capital do Natan Silva. O Andrés também cometeu um erro capital na final da Libertadores, que custou o título para o Flamengo. E o Jair fez uma temporada espetacular. Então nessa eu fico com o Atlético de novo. Vou de Jair. Foi o primeiro empate, João Vitor Cirilo. Você desempata aí, Jair ou Andrés? Jair, porque o Andrés me fez muita raiva no Manchester United, tô brincando. Não, eu acho o momento do Jair mais positivo, né? A temporada que ele fez pelo Atlético no último ano foi impressionante. Jair foi lembrado para seleções de campeonato também, né? Na nossa, no Troféu Guará, é claro, mas na seleção nacional ele também foi lembrado. Acho que o Jair, nesse momento, está mais jogador, apesar do Flamengo pagar 60 milhões aí, né? O Flamengo vai pagar 60 milhões para ter o Andrés. Ô, gente, agora o trem fica feio demais. Porque agora é só cabeceira. Só cabeceira. Não tem um ruim aqui. Não tem um aqui que não jogaria em nenhum time do Brasil. Escolhe qualquer um, no aleatório. Fecha o olho, joga a camisa e tá tudo bom ali, né? São 4 posições com 8 grandes jogadores. Você pode ter preferência por um ou por outro, mas 8 grandes jogadores, todos os 4 do Atlético caberiam no Flamengo e todos os 4 do Flamengo jogariam no Atlético, não tenho dúvida nenhuma. Vamos lá, Nacho ou Everton Ribeiro, hein, Edu Panzi? Briga boa, viu, João? Nacho e Everton Ribeiro. Eu sou fã do Everton Ribeiro, acho que tiveram temporadas parecidas em 2021, bom início dos dois, depois caíram um pouco de produção, mas o Everton Ribeiro, sempre que convocado e entrou na seleção brasileira, foi muito bem. Então nessa eu fico com o flamenguista, nessa eu fico com o Everton Ribeiro. Pra você, Nath, Nacho ou Everton Ribeiro? Everton Ribeiro. É muito craque, né? Não que o Nacho não seja, mas o Everton Ribeiro joga muito, tem um poder muito grande de decisão. Então, nessa também vou acompanhar o Panzi, vou de Everton Ribeiro. Acho que vai ser uma peça importantíssima nesse ataque do Flamengo ao longo de mais uma temporada. Emenda, Nath, Zaratio ou Arrascaeta? Ai, João, esse é o que eu tô mais dividida, viu? Porque o Zaratio tá jogando demais. O Zaratio fez uma temporada, tornou-se hoje um dos 3 ou 4 jogadores que você não pode tirar do time do Atlético. Faz muita diferença. Mas pensando até que ele é dúvida pro jogo de amanhã e que eu sou muito fã do futebol do Arrascaeta, acho ele extremamente decisivo, eu vou de Arrascaeta. E você, do Panzi? É muito jogador bom, João. Nossa senhora, e que briga boa. Zaratio ou Arrascaeta? Eu vou pela temporada de 2021, vou pesar a temporada nos momentos decisivos. O Arrascaeta ficou fora por lesão, voltou na final da Libertadores, fez um partidaço, mas o Zaratio foi decisivo em todos os jogos pelo Atlético, então nessa eu fico com o argentino do Galo, Zaratio. Deu outro empate, você, JVC? Eu vou ter que ir pelo critério, até comentava com a Natália fora do ar, que eu acho que pela carreira o Arrascaeta é mais jogador, né?
Ele apresentou por mais tempo. Teve mais tempo para jogar bola do que o Zarate. O Zarate está aí na sua 3ª temporada de profissional, em alto nível, digamos assim. Acho que o Zarate vai ser mais jogador que o Arrascaeta. E por isso vou ter que escolhê-lo. Eu disse do momento e vou na linha do Edu. Falei do Jair com o Andréas. Acho que o momento do Zarate é melhor, por isso vou escolher ele. Vamos seguindo, outra briga de 2 baita jogadores. Olha, 2 jogadoraços assim, né? Keno ou Bruno Henrique? Quem que você escolheria pro seu time na pelada, hein, Edu Panzi? Outra briga espetacular. 2 grandes jogadores, só que o Keno fez no final do ano passado, o que ele foi decisivo no Brasileirão e o que ele foi decisivo na Copa do Brasil. E me perdoe o Bruno Henrique, que é um grande jogador, revelação da Copa Itatiaia, mas nessa eu vou de Keno. E você, Nath, Keno ou Bruno Henrique? Sou fã demais do futebol do Bruno Henrique, mas nessa também eu vou de Keno, né? Porque é um jogador muito decisivo, até porque chega numa fase melhor também agora do que o Bruno Henrique. Bruno Henrique tentando recuperar também o seu bom futebol. Eu vou ficar com o Keno nessa. Vamos seguir pra fechar a seleção aí, ó. Que é uma seleçãozaça, né? Agora que eu quero ver. Hulk ou Gabigol, Nath? Hulk. Difícil, mas Hulk. Edu Panzi, Hulk ou Gabigol? E aí a cereja do bolo, né, João? Gabigol ou Hulk? Hulk, sem dúvida nenhuma, o grande jogador do futebol brasileiro. E olha que o Gabriel Barbosa fez uma temporada espetacular com números impressionantes, mais uma vez, artilheiro da Libertadores. Só que aí entra o artilheiro da Copa do Brasil, do Brasileirão e o craque do futebol brasileiro. Nessa eu vou de Hulk, João. Pode falar, Nath. Os 2 juntos, 70 gols na última temporada. O Hulk marcou 2 golzinhos a mais que o Gabigol. Então, assim, é uma briga dificílima, inclusive nos números, né? Uma média espetacular de ambos. Vamos ver amanhã quem vai sair melhor. Se eu fosse o técnico, eu montava um ataque com o Hulk e Gabigol e tirava algum dos outros. Mas aí como é que tira o Keno? Como que tira o Bruno Henrique? Como que tira o Arrascaeta ou o Zarate? É difícil. Eu não sei não, mas o Hulk e Gabigol, eu botava nos 2 ataques. Mas para não fechar seu técnico sobre quem comanda, para você, Edu, El Turco Mohamed ou Pablo Souza? Ô, João, olha só, são 2 treinadores que a gente tem pouco conhecimento, né? Então eu vou ficar por aquele que eu tenho acompanhado mais de perto, o Turco, até porque o currículo dele é mais recheado do que o do Paulo Souza. Então vou ficar com o técnico do Galo, Turco Mohamed. E você, Turco, tem as 2 pronúncias, né? Mohamed ou Mohamed? Então você fica com qual dos 2? Eu vou ficar com o Turco também. Apesar de confio muito no trabalho que o Paulo Souza pode fazer no Flamengo. Acho ele um ótimo treinador, mas assim como o Panzi, a gente tem acompanhado bem mais de perto o Turco e como ambos estão em início de trabalho, eu acho mais coerente também votar no treinador do Atlético. Então está aí fechado. O JVC, dê pra gente aí como é que ficou a seleção aí da mistura Atlético e Flamengo. Quantos pro Galo e quantos pro Flamengo? Ficou assim, João. Everson, Mariano, Godin, Davi Luiz e Arana. A defesa com o Davi, então, o intruso. Da defesa inteira, só o Davi Luiz. Isso. Meio campo com Alan Jair, Everton Ribeiro, Zaratio. Zaratio pode ser que não jogue, né? Mas tá relacionado, tá aí com mistério. Keno e Hulk, além do Turco. Então, os nossos comentaristas chegaram à conclusão que dos 11, o Atlético tem 9 melhores. É um time coletivamente, né, mais forte, pensando nesse conjunto. Por mais que o Flamengo tenha destaques também em todas as posições, o Atlético leve superioridade. Mas eu queria esse time pra mim aí, você não queria, não? Opa, fácil. E ainda o banco que sobraria desse imagina. time. Então, por esse banco aqui, você teria Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol, Nacho, Arão, Andréas, Felipe Luiz. Hein? Que time, hein? Que time, hein? Então tá aí o raio-x da Itatiaia desse Atlético e Flamengo.